Prepare-se para uma história que está chocando os bastidores do poder e mexendo com corações em todo o país. Hoje vamos revelar notícias de partir o coração para Usha Vance, a mulher que sempre viveu entre sombras, uma figura reservada que de repente se vê no epicentro de uma tempestade inesperada e devastadora. A trajetória dessa mulher brilhante e discreta, que construiu uma carreira jurídica sólida longe dos holofotes, agora está sendo abalada por acontecimentos que ninguém poderia imaginar. Estamos falando de um casamento que parecia a perfeita união de mundos opostos, mas que agora mostra sinais claros de desgaste profundo, tensionado por diferenças culturais, pressões políticas e comportamentos polêmicos de J.D. Vance, seu marido e vice-presidente dos Estados Unidos. Entre os episódios mais controversos estão declarações públicas de Vance que levantaram suspeitas sobre a verdadeira dinâmica do relacionamento, revelações de atitudes impacientes e até agressivas em público, além de opiniões que chocaram a muitos, como suas visões conservadoras sobre papéis de gênero e até mesmo sua resistência à ideia do divórcio, mesmo em situações de abuso. Esses fatos vêm lançando dúvidas inquietantes sobre a saúde emocional de Usha e o futuro do casal, deixando todos com perguntas que ninguém sabe responder completamente. Será que Usha está realmente apoiando o marido por amor ou por pressão? Quanto desse relacionamento é verdade e quanto é fachada para a mídia? E o que está por trás dessa máscara de aparente calma e elegância que ela insiste em manter diante do mundo? Você não pode perder nenhum detalhe dessa história que está longe de acabar e promete revelar segredos que vão surpreender até os mais atentos. Antes de mergulharmos fundo nessas revelações, quero pedir que você se inscreva no canal e deixe o seu gostei, porque sua participação é fundamental para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e merece ser mostrado para mais pessoas como você. Isso ajuda a fortalecer a comunidade que cresce aqui, trazendo ainda mais informações exclusivas e polêmicas para você ficar sempre bem informado. Se puder, também considere apoiar o canal financeiramente com o Super Thanks, uma forma simples de contribuir para que eu possa continuar produzindo vídeos de qualidade e trazendo histórias impactantes. E se isso não for possível no momento, não tem problema, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu até agora. Sua opinião é muito importante para mim e para toda a comunidade que acompanha o canal. Fique comigo até o final deste vídeo porque a última revelação que vou contar vai te deixar completamente impactado e pode mudar para sempre a forma como você vê essa história e os protagonistas envolvidos. Então, prepare-se para uma viagem pelo lado oculto da fama, do poder e dos sacrifícios pessoais que você nunca imaginou. Vamos começar. Usha Vance construiu uma carreira de forma silenciosa, mas absolutamente notável, marcada por uma combinação rara de excelência acadêmica, dedicação ao serviço público e discrição admirável. Desde muito jovem, ela demonstrou uma inteligência aguçada e uma sede genuína pelo conhecimento, características que a impulsionaram naturalmente para ambientes de alto desempenho intelectual. Em vez de buscar atenção ou reconhecimento público, Usha sempre se concentrou em aprofundar seus estudos e contribuir de maneira eficaz e consistente com tudo o que fazia. Ao longo de sua formação, ela optou por caminhos desafiadores e pouco convencionais, não apenas buscando diplomas em algumas das instituições mais prestigiadas do mundo, mas também mergulhando em experiências internacionais que enriqueceram sua compreensão de questões sociais, políticas e jurídicas de maneira global. Durante suas passagens por universidades renomadas, ela foi constantemente reconhecida não apenas por sua capacidade técnica, mas por sua postura colaborativa, ética e centrada no bem coletivo. Esse perfil a tornou uma figura de confiança nos ambientes acadêmicos e profissionais, alguém que se destacava não pelo brilho externo, mas pela profundidade de seu trabalho e pelo impacto silencioso de sua atuação. Seu envolvimento em projetos jurídicos voltados à defesa de refugiados, liberdade de imprensa e justiça social mostrou que ela enxergava o direito não como uma carreira de prestígio, mas como uma ferramenta de transformação e serviço. Usha desenvolveu uma compreensão refinada do funcionamento das estruturas legais e institucionais, e sempre buscou maneiras de promover mudanças significativas dentro desses sistemas. Ao ser nomeada para cargos de altíssimo prestígio dentro do judiciário, ela demonstrou um nível de competência e responsabilidade que raramente se vê em profissionais tão jovens. A confiança depositada nela por juízes e líderes jurídicos ilustres era fruto de um histórico de excelência, mas também de um caráter firme e confiável. Apesar disso, Usha nunca usou esses cargos como plataformas de autopromoção. Sua escolha consciente de permanecer nos bastidores, mesmo quando cercada de figuras públicas e influentes,
revela uma personalidade voltada mais para a substância do que para a imagem. Essa decisão, no entanto, não deve ser confundida com insegurança ou falta de ambição. Muito pelo contrário. Trata-se de uma ambição profundamente enraizada em valores e propósitos bem definidos, uma ambição silenciosa que se expressa em conquistas sólidas e duradouras. Sua capacidade de lidar com questões jurídicas complexas, navegar com fluidez por temas delicados de políticas públicas e ainda manter a serenidade diante de pressões externas demonstra não apenas competência, mas também uma impressionante maturidade emocional. Usha sempre fez questão de priorizar o mérito, o estudo e a preparação como os verdadeiros caminhos para a liderança. Em uma época em que muitos buscam visibilidade imediata, ela seguiu um caminho mais silencioso e consistente, sendo reconhecida pelas pessoas certas, nos espaços certos e por razões autênticas. Seu trabalho como advogada em áreas sensíveis e de grande impacto, como educação superior, governança municipal e direitos civis, a posicionou como uma profissional respeitada entre seus pares, mesmo sem ocupar cargos de destaque político ou midiático. O casamento de Usha Vance e J.D. Vance é um encontro fascinante entre dois universos muito distintos, que de maneira surpreendente conseguiram se unir e construir uma vida juntos apesar das diferenças profundas em suas origens, histórias e valores culturais. Essa união reflete mais do que uma simples relação pessoal, mas uma verdadeira síntese de experiências, desafios e perspectivas que dialogam entre mundos que normalmente permanecem separados. De um lado, Usha cresceu em um ambiente privilegiado e culturalmente rico, cercada de influências acadêmicas e intelectuais que moldaram sua visão de mundo a partir do conhecimento, da estabilidade e do rigor. Sua educação sólida e a atmosfera intelectual de sua infância a prepararam para enfrentar os desafios da vida com uma postura analítica, aberta e muitas vezes reflexiva. Já do outro lado, J.D. Vance vem de uma realidade marcada pela dureza, pela instabilidade e por dificuldades que moldaram seu caráter de forma intensa e direta. Sua infância e juventude, vividas em meio às dificuldades da classe trabalhadora dos Apalaches, lhe ensinaram lições duras sobre sobrevivência, resiliência e a complexidade das relações familiares em contextos de adversidade. O choque entre essas duas trajetórias é evidente em muitos aspectos do relacionamento, desde as pequenas nuances do dia a dia até os grandes debates sobre valores, prioridades e expectativas. O casamento deles é, portanto, um microcosmo de uma realidade social maior, onde as disparidades econômicas, culturais e emocionais se encontram e precisam ser conciliadas. Embora essas diferenças possam gerar tensões e desafios, elas também oferecem uma oportunidade única para crescimento mútuo e aprendizado constante. A mistura de raízes culturais entre a tradição hindu da família de Usha e a herança cristã e rural de J.D. se manifesta de maneira rica nas celebrações e na vida familiar, onde elementos das duas culturas convivem e se respeitam, criando uma identidade própria para o casal e seus filhos. Esse aspecto multicultural não apenas enriquece o convívio familiar, mas também simboliza a capacidade do casal de superar diferenças aparentemente intransponíveis para formar um vínculo sólido. Além disso, a maneira como cada um percebe o mundo e as relações interpessoais reflete o impacto das suas origens. Usha, com sua formação acadêmica e ambiente familiar estável, tende a valorizar o diálogo, a reflexão e a busca por soluções equilibradas. Já J.D., moldado por um contexto de conflitos e desafios emocionais, pode apresentar uma visão mais direta, às vezes até brusca, influenciada por uma realidade onde a sobrevivência exigia firmeza e resistência. Essas diferenças se tornam especialmente evidentes em momentos de tensão ou pressão, onde a forma como cada um lida com emoções e conflitos pode divergir significativamente. Ainda assim, o casal demonstra que essas divergências não são barreiras intransponíveis, mas desafios que exigem adaptação, compreensão e paciência de ambas as partes. Outro ponto interessante desse casamento é a forma como eles conseguem combinar suas aspirações pessoais e profissionais, mesmo quando parecem seguir caminhos diferentes. Usha, com sua carreira jurídica dedicada e sua preferência por manter-se longe dos holofotes, valoriza a estabilidade e o impacto concreto do seu trabalho. J.D., por sua vez, embarcou em uma trajetória pública e política, que exige exposição constante, enfrentamento de críticas e uma postura muitas vezes combativa. Essa dinâmica demanda do casal uma comunicação aberta e um acordo tácito sobre como equilibrar essas realidades, algo que nem sempre é fácil, especialmente sob o escrutínio público intenso.
O casamento entre esses dois mundos opostos também reflete as complexidades de manter uma relação saudável quando os papéis sociais, as expectativas culturais e as trajetórias pessoais são tão divergentes. Enquanto Usha vem de um contexto que privilegia a estabilidade emocional e intelectual, JD traz consigo as marcas de uma infância turbulenta, o que pode influenciar sua forma de expressar afeto, lidar com desafios e gerir o convívio familiar. A capacidade de cada um compreender e aceitar essas diferenças sem julgamentos é fundamental para a manutenção da relação. A transição de Usha Vance para a vida pública foi um processo intenso, de certa forma, imposto pelas circunstâncias que cercaram a ascensão política do marido, JD Vance, um caminho que exigiu dela adaptações profundas tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Inicialmente, Usha era uma mulher que valorizava a privacidade, a discrição e o trabalho focado nos bastidores, confortável em ambientes acadêmicos e jurídicos onde o mérito e a competência falavam mais alto que a exposição pública. No entanto, com a entrada de JD na arena política e sua rápida escalada rumo à vice-presidência dos Estados Unidos, a realidade de Usha mudou drasticamente, trazendo à tona uma série de novos desafios que demandavam dela uma presença mais ativa e visível, um papel que ela não havia buscado, mas que passou a ser necessário para acompanhar o marido e apoiar sua trajetória. Essa transição não foi simplesmente uma questão de participar de eventos ou discursos, foi um verdadeiro ajuste de vida que envolveu a reorganização de suas prioridades, o enfrentamento das expectativas da mídia e do público, além do constante escrutínio sobre sua imagem e comportamento. A passagem de uma rotina marcada pela autonomia e pelo foco profissional para um cenário em que cada gesto, palavra e aparição eram cuidadosamente analisados exigiu dela uma habilidade emocional e uma capacidade de adaptação muito além do que se pode imaginar. No início, Usha tentou manter a naturalidade e a autenticidade que sempre a caracterizaram, evitando se transformar em uma figura política típica e buscando preservar sua identidade própria. Mesmo assim, a pressão para que ela se encaixasse em um molde de esposa de político, alguém que além de apoiar o marido, assume compromissos sociais, diplomáticos e culturais foi crescente. Essa pressão vinha não apenas do círculo político em que passaram a circular, mas também do público e da imprensa, que passaram a acompanhar cada movimento do casal, buscando padrões, contradições e até pequenos deslizes que pudessem gerar manchetes. Além disso, o papel de segunda-dama, que tradicionalmente envolve a representação em eventos oficiais, viagens internacionais e participação em campanhas de causas sociais, demandava um esforço contínuo de aprendizagem e adaptação para Usha, que precisava conciliar essas novas responsabilidades com sua carreira jurídica e a criação dos 3 filhos do casal. O equilíbrio entre essas demandas múltiplas não era nada simples, sobretudo para alguém que até então exercia sua profissão de forma intensa e dedicada, mas longe das câmeras e do julgamento público. Usha teve que desenvolver uma nova faceta de si mesma, uma habilidade para se apresentar de forma pública, segura e articulada, sem perder a essência da pessoa reservada e centrada que sempre foi. Essa transformação envolveu também aprender a lidar com as críticas, muitas vezes injustas ou motivadas por preconceitos, que passaram a recair sobre sua postura, aparência e atitudes. Ela teve que se adaptar a um novo tipo de exposição, onde a vulnerabilidade e as dificuldades pessoais muitas vezes eram ignoradas em nome da imagem pública. Durante esse processo, Usha mostrou uma capacidade impressionante de resiliência, sustentando sua elegância e discrição mesmo em meio às pressões e expectativas muitas vezes conflituosas. Sua presença em eventos como a Convenção Nacional Republicana e a viagem diplomática à Groenlândia evidenciou não apenas seu comprometimento com o papel público, mas também sua habilidade em representar um país complexo e diversificado. O fato de ter escolhido se envolver estrategicamente, participando apenas de compromissos que realmente julgava alinhados aos seus valores e princípios, revela uma postura consciente e calculada, que evita a exposição desnecessária, mas não abdica do papel que a posição exige. Contudo, essa transição forçada também trouxe sacrifícios significativos. Usha teve que abrir mão temporariamente de muitos projetos pessoais e profissionais, adiando ambições e redirecionando seu tempo e energia para sustentar o sucesso político do marido e garantir o funcionamento da vida familiar sob as novas condições. A pressão constante para estar à altura das expectativas criou uma tensão invisível, que se refletia em momentos de cansaço e isolamento que raramente eram revelados ao público. Amigos próximos relatavam que ela parecia frequentemente exaurida,
como se o peso das responsabilidades públicas estivesse consumindo uma parte importante de sua vitalidade e alegria. Mesmo assim, Usha manteve uma postura discreta, evitando manifestações públicas que pudessem expor fragilidades, optando por construir uma imagem de apoio incondicional e estabilidade emocional, características essenciais para uma figura que atua ao lado de um líder político em ascensão. Embora a imagem inicial que o casal apresentava fosse de harmonia e parceria, com o passar do tempo, pequenos detalhes começaram a chamar a atenção e levantar questionamentos sobre o estado real do vínculo entre eles. Esses sinais de desgaste, por mais sutis que pudessem parecer para o público em geral, eram indicativos de tensões que iam além do que se poderia imaginar em um casamento onde as pressões externas já eram intensas. Um dos primeiros aspectos observados foi a mudança na linguagem corporal de Usha em relação a JD enquanto estavam juntos em eventos oficiais. Antes, era comum vê-los próximos, com sorrisos espontâneos e trocas de olhares que transmitiam conexão e cumplicidade. Com o tempo, a distância física aumentou, as expressões faciais tornaram-se mais contidas e os gestos de carinho diminuíram significativamente. Pequenos detalhes, como a evitação de contato físico ou a falta de interação durante conversas, passaram a ser notados por jornalistas e espectadores atentos. Essas mudanças, que podem parecer banais, quando analisadas em conjunto, formaram um padrão consistente de afastamento emocional. Além disso, as respostas de Usha durante entrevistas começaram a ganhar um tom mais reservado, por vezes, até evasivo, especialmente quando o assunto era o relacionamento do casal ou os desafios pessoais que enfrentavam. Sua comunicação, antes mais aberta, passou a ser cuidadosa, com frases curtas e foco em temas institucionais ou nos valores que compartilham, evitando qualquer aprofundamento em questões íntimas. Essa postura foi interpretada por muitos como uma tentativa de proteger a privacidade do casal, mas também como um sinal de desconforto e possível desgaste emocional. Outro elemento importante foi a observação feita em eventos sociais e políticos onde a interação entre os dois parecia mecânica, quase que por obrigação, sem a leveza ou a naturalidade esperadas em um relacionamento sólido. Momentos em que JD tentava gestos de proximidade e carinho eram frequentemente rebatidos com afastamento ou indiferença por parte de Usha, que mantinha uma postura mais fechada. Esses comportamentos, embora sutis, foram suficientes para que analistas políticos e comentaristas começassem a especular sobre possíveis problemas no casamento, especialmente em um contexto em que a vida pública do casal estava cada vez mais exposta. Ainda, relatos anônimos de pessoas próximas indicavam que a tensão no ambiente doméstico estava crescendo, mesmo que o casal evitasse demonstrar conflitos abertamente. Essas fontes sugeriam que as diferenças entre as personalidades, as pressões externas e o ritmo extenuante da vida política estavam cobrando um preço emocional significativo, tornando difícil para ambos manterem a imagem de unidade perfeita que o público esperava. A sobrecarga de responsabilidades, as viagens constantes, os compromissos públicos e o gerenciamento da carreira jurídica de Usha ao mesmo tempo em que apoiava o marido criavam um cenário propício para o desgaste natural de qualquer relacionamento. O equilíbrio delicado entre vida pessoal e profissional, somado ao escrutínio público, aumentava a vulnerabilidade do casal diante dos desafios cotidianos. Observadores também notaram que, em ocasiões específicas, Usha parecia menos engajada nas interações sociais relacionadas à campanha e ao mandato político de JD, apresentando sinais de cansaço e desânimo que contrastavam com o entusiasmo esperado. Em eventos de campanha, sua participação era muitas vezes limitada a discursos formais e breves, evitando envolvimentos mais profundos que pudessem revelar suas emoções verdadeiras. Essas atitudes geraram especulações sobre o nível de satisfação pessoal e emocional dela dentro do relacionamento e das novas responsabilidades que assumiu. Um episódio marcante que chamou a atenção foi a aparente reação fria de Usha durante um evento de campanha em Wisconsin, onde sua postura distante e a falta de conexão visível com JD foram interpretadas como sinais claros de que algo não estava bem. A análise desse momento por especialistas em comportamento corporal sugeriu que a comunicação não verbal indicava desconforto e talvez até ressentimento, sentimentos que muitas vezes surgem quando as expectativas em um casamento não são correspondidas. Além disso, mudanças na dinâmica da comunicação do casal foram notadas por pessoas próximas, que perceberam uma diminuição no diálogo afetuoso e um aumento na formalidade e no distanciamento emocional. Essa mudança não apenas afeta a percepção externa,
mas impacta diretamente a qualidade da convivência diária, pois a falta de comunicação profunda pode levar ao acúmulo de frustrações e desentendimentos não resolvidos. Outro ponto importante é que as tensões no relacionamento também refletiam as diferenças fundamentais entre as personalidades e experiências de vida de Usha e JD. A maneira como cada um lidava com o estresse, as críticas públicas e os desafios familiares apresentava divergências que, quando não equilibradas por um diálogo aberto e empático, tendem a criar fissuras na relação. JD Vance sempre foi uma figura que despertou atenção não apenas por sua trajetória acadêmica e política, mas também pelo seu comportamento muitas vezes polêmico, que gerou debates e controvérsias em diversos círculos sociais e midiáticos. Desde os primeiros passos em sua carreira pública, suas declarações e atitudes chamaram a atenção pelo tom direto, e por vezes, agressivo, que contrastava com a imagem tradicionalmente mais comedida esperada de um político em ascensão. Sua personalidade franca e sem filtros fez com que ele conquistasse admiradores que valorizavam essa autenticidade, mas também gerou um número significativo de críticos que apontavam suas falas como provocativas e até mesmo ofensivas. Esse comportamento polêmico não se limitava apenas a entrevistas e discursos formais, mas se manifestava em situações públicas diversas, inclusive em momentos considerados inapropriados para demonstrações de irritação ou opiniões contundentes. Um exemplo emblemático disso foi um episódio em seu escritório durante uma conferência, no qual ele foi flagrado em um debate acalorado com assessores, exibindo gestos intensos, como cerrar os punhos e falar em tom exaltado, comportamento que surpreendeu muitas pessoas e levantou questionamentos sobre seu temperamento. Esse tipo de reação não passou despercebido pela mídia especializada em linguagem corporal, que interpretou o episódio como um indicativo de insatisfação profunda e uma possível dificuldade de controle emocional, aspectos que contribuíram para a construção de uma imagem pública complexa, dividida entre a admiração pela coragem de ser autêntico e a crítica pela falta de diplomacia. Outro momento que marcou a trajetória de Vance foi sua irritação demonstrada em um jantar beneficente em Cincinnati, quando a demora no serviço provocou resmungos e comentários passivo-agressivos sobre a eficiência dos funcionários, atitudes que, apesar de aparentemente pequenas, reforçaram a percepção de impaciência e falta de tolerância que algumas pessoas já associavam a ele. Essas manifestações de descontentamento, especialmente em contextos onde se espera uma postura mais diplomática e paciente, ampliaram as discussões sobre seu estilo de liderança e comportamento público, suscitando dúvidas sobre como essas características poderiam se refletir em suas relações pessoais e no exercício do poder. Além disso, JD Vance também protagonizou polêmicas por declarações feitas durante discursos e entrevistas que abordavam temas sociais sensíveis. Entre elas, destaca-se sua visão tradicionalista sobre papéis de gênero e dinâmica familiar, expressa em opiniões que muitos consideraram retrógradas e pouco alinhadas com a realidade contemporânea. Ele defendeu que mulheres que priorizam suas carreiras em detrimento dos cuidados com os filhos estariam fazendo escolhas que, segundo ele, resultariam em sofrimento, uma afirmação que gerou críticas por parte de movimentos feministas e defensores da igualdade de gênero. Essa perspectiva sugere uma concepção de masculinidade e feminilidade bastante rígida, que pode influenciar não apenas seu posicionamento político, mas também a forma como ele enxerga e trata as relações dentro do casamento, levantando questões sobre o equilíbrio de poder e respeito mútuo na sua vida conjugal. Outra polêmica significativa diz respeito às suas opiniões sobre o divórcio, sobretudo em contextos de violência doméstica. Em discursos passados, Vance chegou a criticar o que chamou de cultura do divórcio, chegando a sugerir que, mesmo em situações de abuso, manter o casamento pelo bem da família seria um caminho preferível. Essa declaração provocou reações negativas intensas, principalmente entre defensores dos direitos das mulheres e vítimas de violência, que viram nessas palavras uma minimização do sofrimento e uma postura que poderia incentivar a manutenção de relacionamentos prejudiciais à saúde emocional e física das pessoas envolvidas. Tais opiniões reforçam um perfil conservador que valoriza a preservação da estrutura familiar tradicional a qualquer custo, o que pode entrar em conflito com as expectativas modernas de respeito à autonomia individual e proteção contra abusos. Além dos discursos formais, a postura pública de Vance também foi marcada por comentários provocativos, em alguns casos, ofensivos em relação a figuras políticas e sociais. Um exemplo disso foi uma piada feita sobre a ex-vice-presidente Kamala Harris,
que dividiu opiniões e foi interpretada por muitos como desrespeitosa e inadequada para alguém que ocupa um cargo de alta relevância no governo. Essa atitude reforçou a percepção de que Vance não se preocupa em agradar a todos e está disposto a adotar um estilo confrontador, mesmo que isso gere controvérsias e críticas. Essa característica pode ser vista tanto como um traço de autenticidade quanto como um obstáculo para a construção de alianças políticas mais amplas e para o exercício de uma liderança conciliadora. Apesar das críticas, J.D. Vance tem seguidores que valorizam sua franqueza e sua disposição em romper com o discurso político tradicional, apresentando-se como uma voz alternativa que não teme enfrentar temas polêmicos e desafiar narrativas estabelecidas. Desde que assumiu o papel de segunda-dama dos Estados Unidos, a transformação da sua vida privada para uma posição pública implicou desafios que foram além das tradicionais expectativas sociais, exigindo dela um nível de adaptação e resiliência notáveis. Ela, que construiu uma carreira jurídica sólida e respeitada, viu-se obrigada a adiar e até mesmo abrir mão de importantes metas profissionais para atender às demandas do cargo que acompanha o marido e das responsabilidades que vêm com ele. Esse distanciamento de sua trajetória individual representa uma renúncia que, embora feita com consciência, certamente trouxe consigo um custo emocional que não pode ser subestimado. O equilíbrio entre as exigências do trabalho político de J.D. e os cuidados com os 3 filhos, bem como o gerenciamento da rotina familiar sob os olhos atentos da mídia e da opinião pública, criou uma pressão constante sobre Usha, colocando-a em uma posição de tensão constante entre os diferentes papéis que precisa desempenhar. A sobrecarga decorrente de viagens frequentes, eventos oficiais, compromissos diplomáticos e as obrigações protocolares desgasta não apenas o corpo, mas também a mente, exigindo dela uma força interna que muitas vezes é invisível para aqueles que a acompanham de longe. Amigos e pessoas próximas a Usha notaram que ela passou a apresentar sinais claros de cansaço, um desgaste silencioso que ela não expressa abertamente, mas que pode ser percebido em sua postura e no modo como se comporta nos ambientes públicos. Essa exaustão velada traduz a luta interna que enfrenta para manter a imagem de esposa dedicada, mãe presente e profissional competente, enquanto busca preservar a própria identidade e saúde emocional. Além disso, o fato de Usha ter uma personalidade reservada e valorizadora da privacidade torna ainda mais complexo o desafio de lidar com a exposição que o papel público impõe. A necessidade de estar constantemente sob escrutínio, ter cada gesto interpretado e cada palavra analisada, gera uma tensão adicional, pois ela não apenas representa a si mesma, mas também uma figura simbólica de apoio ao marido, uma posição que pode limitar a liberdade de expressão e a autenticidade. Esse contexto contribui para um sentimento de isolamento, já que Usha muitas vezes se vê afastada do ambiente em que realmente floresce, que é o mundo jurídico e acadêmico, onde pode exercer suas habilidades intelectuais e se sentir realizada de forma plena. A falta desse espaço próprio para desenvolvimento pessoal e profissional é um impacto profundo, pois toca diretamente a essência do que a define além da condição de esposa de uma figura política. Outro aspecto relevante é o impacto emocional que essa dinâmica exerce no casamento e na vida familiar. O papel de Usha como suporte invisível nas horas de maior pressão para o marido, quando ele enfrenta críticas, ataques públicos e a rotina desgastante da política, demanda dela uma fortaleza que muitas vezes não é reconhecida publicamente. Ela precisa administrar suas próprias emoções, absorver o estresse da vida política e ainda garantir que o ambiente familiar seja um porto seguro para os filhos, uma tarefa que exige sensibilidade e sacrifício constante. As dúvidas sobre o futuro do casal Usha e J.D. Vance têm crescido diante dos sinais cada vez mais evidentes de tensão e desgaste que permeiam sua relação. Embora pareçam manter uma fachada de harmonia em público, as nuances observadas em suas interações levantam questões legítimas sobre o que realmente acontece nos bastidores. Muitas pessoas próximas e observadores atentos se perguntam se a união conseguirá resistir às pressões da vida política, às diferenças culturais profundas e ao desgaste emocional acumulado ao longo do tempo. O contraste entre as personalidades e histórias de vida de ambos, assim como as expectativas distintas que carregam, alimenta a incerteza sobre a continuidade dessa parceria. Existe a dúvida se Usha continuará suportando os sacrifícios pessoais e a exposição constante sem que isso comprometa seu bem-estar e felicidade. Por outro lado, questiona-se se J.D. será capaz de manter o equilíbrio necessário para lidar com suas próprias complexidades emocionais e políticas sem que isso afete negativamente o relacionamento.
A pressão social e midiática, somada às demandas do cargo de vice-presidente, cria um ambiente desafiador que pode minar a confiança e o afeto entre eles.